Fala, meus amigos queridos, estamos aqui novamente para conversarmos sobre mais uma das armadilhas do ego. Como eu disse nos outros vídeos sobre as armadilhas do ego, caso você não tenha visto, eu já fiz acho que uns 5 vídeos falando sobre as armadilhas que o ego tem, porque conforme a gente vai vivendo esse processo do caminho espiritual, a gente percebe que o ego ele tem muitas cartas na manga, muitas ferramentas, e é importante que a gente comece a ter sabedoria e compreensão sobre essas ferramentas que ele usa, essas armadilhas, para a gente não cair nelas novamente. E é muito fácil de a gente cair nessas armadilhas, assim, num piscar de olhos a gente já está ali preso em um novo estado de transe com o nosso ego. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre mais uma das armadilhas. E essa armadilha, ela não é só uma armadilha, mas ela também é como se fosse o combustível do ego. O ego ele se move através disso, e isso é o desejo. Você pode perceber que o ego, ele sempre está desejando algo, ele sempre está desejando uma nova conquista, um novo objetivo, um novo sonho. Assim como ele pode estar desejando algo, ele pode também estar desejando que algo não aconteça, que algo fique longe. Por exemplo, eu não quero que o meu relacionamento termine, isso é um desejo. Eu desejo que ele continue, eu desejo ter uma vida melhor, eu desejo ter mais sabedoria, eu desejo ser uma pessoa mais espiritual, eu desejo ter uma cama melhor. Nosso ego ele sempre está se movendo à base de desejos. E olha, que não que seja errado ter desejos, mas na maioria das vezes é desnecessário. E é justamente os nossos desejos que na maioria das vezes nos faz sofrer. Então, o ego ele se move é o combustível dele. Porque se você está em um estado de não desejos, eu não sei se existe uma palavra para isso, uma inércia de desejos, como que o seu ego poderia se manifestar? Eu não quero sofrer, isso é um desejo. Eu queria trocar de cidade, isso é um desejo. Eu quero ser mais feliz, isso é um desejo. Então você percebe que não existe sofrimento sem desejo. Claro que a gente pode sentir uma dor, mas se você deseja não ter a dor, você sofre. Então, até mesmo a dor, o sofrimento da dor está relacionada ao desejo. Então, o próprio combustível, a maneira como o nosso ego se nutre e como ele se movimenta e ele se prolifera dentro de nós e fora de nós é o desejo. Você percebe que a humanidade toda, né, quase toda a sociedade, ela é movida à base de desejo, né? Você percebe todo o marketing que tem, né, as notícias e a maneira que as roupas são vendidas, os carros. É muito fácil de seduzir o ser humano, porque o ser humano, nesse estado egóico, ele sempre está querendo alguma coisa, ele sempre quer algo. E como a gente não tem consciência do nosso ego está por aí, se divertindo, né? se proliferando. Só que ao mesmo tempo, é esse próprio desejo que a gente tem que nos causa o sofrimento. Porque, pensa bem comigo, o desejo é o oposto de aceitação. Porque, vamos fazer essa reflexão, eu desejo um carro. Então você também, ao mesmo tempo que você deseja um carro, você deseja não ter um carro. Você não quer não ter um carro. Você quer o carro, por isso também você não quer estar sem um carro. Se você quer a felicidade, digamos agora eu quero ser feliz, você não quer ficar triste.
eu quero ser mais espiritual. Então você não quer ser menos espiritual. Então sempre que a gente quer alguma coisa, a gente automaticamente já está em oposição a algo. Eu quero um novo relacionamento, isso cria a oposição de eu não quero ficar sozinho. Então, ter um novo relacionamento me traria felicidade, mas ficar sozinho me traria dor. E como eu não consigo ter um relacionamento também, isso me traz dor. E daí você vai lá e consegue um relacionamento. Daí depois de um mês, um ano, mas agora eu percebo que eu quero ficar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu quero conhecer novas pessoas, um novo desejo. Então, os desejos, eles nunca vão acabar e eles, assim, mesmo na velhice, você percebe as pessoas mais velhas, elas também desejam coisas, né? É claro que na velhice as pessoas desejam menos coisas, mas mesmo assim o ego continua ali se manifestando. Então é como se fosse um velcro, né? O nosso ego, por mais que a gente possa querer se desapegar do ego, mesmo assim a gente também está desejando muitas coisas ao mesmo tempo. Até mesmo o desejo de não ter um ego é um desejo. Mas quem é que deseja não ter um ego? É o próprio ego. É o ego não querendo ter o ego. Isso é uma das maiores armadilhas que tem. Porque é a própria mente querendo se livrar da própria mente. Isso não existe. O ego não consegue se livrar do próprio ego. A única coisa que consegue se livrar do ego é o reconhecimento da consciência estando consciente de si mesmo. E você, como consciência, você reconhece o ego e retorna para sua consciência pura. E esse é o processo da vida espiritual, é o processo de reconhecer o ego, retornar para sua essência e perceber as manifestações do ego. Por exemplo, a gente está falando sobre uma armadilha do ego agora, né? Então, você está aqui como essência, fora do estado de transe egóico, você está como consciência pura, você percebe o ego se aproximando com um novo desejo, com um novo sonho, com um novo objetivo. É sempre com algo que ele quer ou não quer. E sempre também rotulando as coisas, sempre dando rótulos. Isso é bom, isso é ruim. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é um sonho, isso é um pesadelo. Então, no momento que você reconhece que o ego se move através de desejos, aí você tem a opção de começar a orientar a sua vida e de reconhecer esses desejos. Por exemplo, digamos que eu estou ali lendo um livro, né? Vou te dar um exemplo de hoje. Eu estava lendo um livro e daí do nada veio um pensamento de ver seriado. E daí eu reconheci isso, olha, o desejo do ego de ver o seriado. Tá, daí eu volto para minha leitura, eu reconheço, eu não preciso brigar, eu só reconheço e percebo que essa é a natureza do ego, é querer e não querer. Então não preciso brigar com ele, eu só reconheço, eu noto. No momento que eu noto, no momento que a luz da minha consciência se torna consciente do ego, ele se dissolve. Então eu retorno, daí eu vou ler meu livro. E do nada vem um desejo de comer. Mas eu percebo, eu comi faz pouco tempo. Eu não estou com fome. Então, eu reconheço, permito que vá embora. Então é assim, esse é o processo do amadurecimento espiritual. É um constante reconhecimento do ego e um constante retornar para a fonte do ser. Eu me lembro que quando eu tinha começado, sei lá, faz uns 8 anos, eu ficava praticamente o dia todo em estado egóico de transe, adormecido, né, no estado de sonho, assim, né, desejos, comida, seriado, sexo, festa, dormir,
Sempre desejos, desejos, desejos. A gente parece uns zumbis que a gente não quer se alimentar de sangue, mas de desejos, de conquistas, objetivos, sempre uma nova coisa. Então, me lembro a primeira vez que eu comecei a reconhecer e eu percebi, nossa, eu não sou esses desejos. Mas se eu não sou os meus desejos, quem que eu sou? Daí ali começou um novo processo, né? O processo do despertar espiritual, que é o processo de reconhecer quem você é. Então hoje, depois de, sei lá, 8 anos que passou, não sei, 5, 7, hoje em dia eu permaneço basicamente o dia todo, basicamente quase o dia todo no estado de presença, e eu reconheço quando o ego se manifesta, né? Aqueles pensamentos, né? O ego se manifesta através de pensamentos, os desejos, um pensamento ali, mas daí eu reconheço ele se dissolve e eu retorno. Então, é assim que funciona o processo do amadurecimento espiritual. Para cada pessoa é diferente, para cada pessoa vai ter certas pessoas que vão conseguir fazer isso com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas acima de tudo, se você quer realmente isso, se você tem um fogo por isso, isso vai naturalmente acontecer. E mesmo se você não quiser, isso já está acontecendo com você. Então, no momento que você é agarrado pelas garras da vida, pelas garras do despertar espiritual, você não tem mais volta. Você vai continuar retornando para essa consciência. Mesmo se você não quiser, sabe? Às vezes eu fico pensando, nossa, não tem mais volta, eu não consigo não ficar mais consciente. Não consigo mais ser inconsciente o tempo todo. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria. Eu não consigo mais causar mal por querer. Eu não consigo mais continuar fazendo os mesmos erros. Porque a consciência está aqui, ela está muito desperta e ela vê tudo. Então, conforme você vai despertando, você percebe que vai surgindo uma inteligência inata da sua essência que vai possuindo o seu ser. Você vai se tornando uma pessoa sábia. Mas não porque você não era, você era, mas você estava no estado de ego, no estado de consciência egóica, adormecido. Então, você não estava sendo essa pessoa sábia que você já é, justamente porque você estava adormecido. Mas retornando para os desejos, para a gente poder falar mais um pouquinho sobre isso, mesmo na vida espiritual, existem muitas armadilhas de desejos, né? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa iluminada, eu não quero ter mais ego, eu não quero mais ter pensamentos. Quem é que não quer mais ter ego? É o próprio ego, como eu falei antes. Quem é que não quer mais ter pensamentos? É o próprio ego. Então você tem que cuidar que agora, ao invés de estar desejando roupa e carro, você está desejando não ter pensamentos. E desejos são desejos surgem do ego, desejos surgem da mente. Então você não vai conseguir viver esse processo através de desejos. Você tem que perceber que você tem que estar em um estado de não desejos, de ausência de desejos. E não quer dizer que a sua vida vai, digamos, ficar numa inércia, assim, que não vai ter mais graça, muito pelo contrário. Agora você vai realmente viver a vida de verdade. Porque antes a gente estava tão imersos na fantasia dos desejos egóicos que a gente não vivia a vida. E agora que você não está sendo mais controlado pelos desejos egóicos, você tem a oportunidade de viver a vida, de apreciar a vida, de apreciar a si mesmo, de olhar para si mesmo, de apreciar as companhias, de apreciar a natureza, de apreciar os momentos, de apreciar o agora, né? O nosso sofrimento vem dos desejos. Então, se você não quer sofrer, elimina os desejos. Bom, os desejos surgem de onde? Do ego. Então, se você quer eliminar o sofrimento, você precisa eliminar os desejos, precisa eliminar o ego. Eu não estou dizendo que o ego é uma coisa ruim, mas o ego é como se fosse uma ferramenta que está, assim, descontrolada.
Então ela precisa do controle da nossa consciência. Mas a gente não controla ela assim. A gente controla ela assim, com a nossa consciência desperta. Quando a gente está lúcido, consequentemente a nossa mente se dissolve. Então não precisa, sim, tentar controlar a mente, como eu vejo às vezes as pessoas tentando controlar a mente. Quem é que está tentando controlar a mente? A própria mente. Para controlar a mente, paradoxalmente, você não tenta controlar nada. Você retorna para sua essência e percebe que naturalmente a mente vai se dissolvendo. Você não precisa fazer nada praticamente. A única coisa que você precisa fazer é fazer o reconhecimento do eu verdadeiro. Você reconhece o eu verdadeiro. Se você volta para o ego, você volta para a essência, reconhece o eu verdadeiro. Aí você volta para o estado egóico, daí você volta para o eu verdadeiro. E esse é o processo. Você vai retornando conforme você vai... A mente ela vai se perdendo a força, digamos. A mente ela vai ficando mais fraca conforme você vai fazendo esse processo de retornar para a essência pura. A essência pura ela tem esse poder magnífico de dissolver a mente. Então, tá aqui, tá na nossa frente a solução para os desejos, para o ego, está dentro de nós, é nós, está com nós o tempo todo. Então, seja muito cuidadoso com as armadilhas do ego, seja cuidadoso com os desejos, né? Eu quero ser uma pessoa mais espiritual, eu quero roupas mais espirituais, eu quero uma nova técnica, eu quero um novo hobby, eu quero fazer cursos. Não tô dizendo que é ruim fazer, mas cuide para perceber se os seus, esse movimento não é um movimento egóico, um movimento de desejos egóicos. Né? Por exemplo, eu estou me comunicando com você não porque eu tenho um desejo de algo, mas porque naturalmente eu quero. Então, existe uma diferença entre existir esse querer, que é um querer da natureza, um querer natural, um querer espontâneo, e um querer de eu quero isso, eu não quero isso, eu desejo, agarrando tudo, fugindo, agarrando relacionamentos, trabalho, dinheiro, né? Técnicas. Então, se você não assistiu os outros vídeos sobre as armadilhas do ego, eu vou botar aí no final desse vídeo alguns. E é isso, galerinha. A gente continua nesse processo. É um processo lindo, é um processo maravilhoso. E desejo o melhor para vocês do fundo do meu coração. Muita gratidão por estar aqui comigo. E como sempre, até a próxima. Paz.